choque e terror. Este não é um conto de partir o coração, é um ultimato. Em apenas 48 horas, o ambicioso executivo Júlio Torres veria sua vida impecável desmoronar em uma espiral de aniquilação total. Ele ousou trair o amor e a confiança de Aline Vasconcelos, a brilhante arquiteta que ele via apenas como um degrau. Ele não fazia ideia de que o amor dela era a única barreira que o protegia de seu pai, Augusto Vasconcelos, o homem cujo nome é sinônimo de poder absoluto no Brasil. Júlio estava prestes a descobrir que as famílias como os Vasconcelos não se irritam. Elas orquestram vinganças que não deixam vestígios. O mundo dele estava agendado para ser desmantelado, peça por dolorosa peça, começando pela manhã seguinte. Júlio Torres e Aline Vasconcelos eram o casal que todos em seu círculo afluente nos Jardins, São Paulo, invejavam. Na superfície, eram perfeitos. Aline, uma arquiteta genial, com um espírito tão gracioso quanto os arranha-céus minimalistas que projetava, carregava uma elegância discreta. Ela era a única filha de Augusto Vasconcelos. Um nome que não apenas impunha respeito no mundo da logística global e do mercado imobiliário brasileiro, mas era a base sobre a qual metade da nova paisagem urbana de São Paulo foi construída. No entanto, Aline nunca usou o nome do pai como uma coroa. Ela preferia o anonimato silencioso de suas próprias conquistas. Júlio Torres era seu contraparte perfeito, ou assim parecia. Ele era devastadoramente bonito, com uma mente tão afiada quanto seus ternos sob medida. Analista sênior na prestigiosa firma de investimentos Ferreira e Matos Investimentos, Júlio possuía uma ambição feroz que disfarçava como paixão. Ele vinha de uma origem de classe média em Minas Gerais, e a fome por mais era um fogo em sua alma que nunca se apagava. Quando conheceu Aline em um leilão de caridade, ele viu não apenas uma mulher por quem se sentiu atraído, mas uma dinastia para a qual poderia se casar. A vida deles juntos era uma obra-prima curada. Moravam em um deslumbrante duplex, com vista para o Parque Ibirapuera, um espaço que Aline havia projetado. Um refúgio de linhas limpas, madeiras quentes e janelas do chão ao teto que absorviam as luzes da cidade. Os dias eram uma mistura harmoniosa de seus projetos criativos e de suas negociações de alto risco. As noites eram um turbilhão de aberturas de galerias, jantares exclusivos em restaurantes estrelados e fins de semana em Angra dos Reis. Para Aline, era real. A maneira como ele beijava sua testa antes de sair para o trabalho, as piadas internas que compartilhavam com uma garrafa de vinho, o modo como ele a segurava enquanto viam a garoa cair sobre o parque, tudo fazia parte da bela vida que estavam construindo. Ela estava profundamente apaixonada. Ela amava sua determinação, o brilho em seus olhos quando fechava um negócio difícil. Ela via sua ambição não como um sinal de alerta, mas como um desejo compartilhado de construir um legado. Ela era sua maior apoiadora, conectando-o com figuras influentes nos galas de seu pai, revisando suas propostas noite adentro e celebrando cada vitória dele como se fosse sua. Augusto Vasconcelos, no entanto, era um homem que construíra um império lendo pessoas, não planilhas. Ele via o mundo em termos de ativos, passivos e riscos. E desde o momento em que conheceu Júlio, ele o havia arquivado silenciosamente sob risco. Augusto era uma presença formidável, alto, com cabelos grisalhos e olhos que mantinham a inquietante calma de um predador. Ele amava sua filha com uma devoção feroz e absoluta. Ela era o único ponto fraco em sua armadura de aço e concreto. Durante um brunch de domingo na propriedade da família Vasconcelos, na região de Campinas,
Augusto observou Júlio através da longa mesa de carvalho. Júlio estava animadamente contando uma história sobre uma aquisição corporativa, suas palavras escorregadias de confiança. Ele é bom no que faz, eu admito, Augusto disse calmamente a Aline mais tarde, enquanto passeavam pelo jardim de rosas. Mas um homem que tem tanta fome está sempre procurando sua próxima refeição. Certifique-se de que não seja você. Aline apenas sorriu, apertando o braço do pai. Papai, o senhor não precisa se preocupar. Júlio me ama. Ele não é assim. Ela realmente acreditava nisso. Ela estava tão cega pela vida que haviam construído que não conseguia ver as rachaduras se formando na fundação. Ela não notou como o telefone dele estava sempre inclinado para longe dela. O modo como suas noites de trabalho até tarde se tornaram mais frequentes. Ou o perfume sutil de outro perfume, um leve traço de Chanel Negin 5, quando ela só usava sua discreta água de cheiro de capim-limão e peônia, que pairou em seu casaco uma noite. Ela descartou tudo, confiando no homem que lhe havia prometido um futuro. Essa confiança estava prestes a se tornar o erro mais caro de sua vida. O catalisador para a implosão foi uma mentira envolta em oportunidade. Júlio vinha trabalhando incansavelmente no negócio de sua vida, uma fusão multibilionária com o Grupo Sampaio Capital, um conglomerado rival. O negócio era sua obsessão, seu bilhete para a sociedade plena em sua firma. Ele disse a Aline que precisava voar para Brasília para uma reunião crucial final que duraria o fim de semana inteiro. É o impulso final, querida, ele havia dito, beijando-a enquanto arrumava sua pasta. Assim que isso for feito, podemos fazer aquela viagem para Fernando de Noronha que você está planejando. Só você e eu. Aline, sempre solidária, despediu-se dele com um sorriso. Ela estava orgulhosa. Naquela sexta-feira, ela decidiu fazer-lhe uma surpresa. Ela voaria para Brasília na manhã de sábado, reservaria uma suíte no Hotel Unique e estaria lá para celebrar com ele no momento em que ele fechasse o negócio. Ela imaginou o olhar de choque e deleite em seu rosto. Ela reservou o voo com seu nome de solteira e não contou a ninguém, querendo que fosse uma surpresa completa. O voo foi tranquilo. Um carro a levou para o endereço do prédio de escritórios, onde Júlio lhe havia dito que as reuniões seriam realizadas. Era uma torre elegante e imponente de vidro preto na Avenida Faria Lima. Ao sair do táxi, com o coração vibrando de excitação, ela olhou para o edifício. E foi então que ela viu. Não foi uma premonição ou um pressentimento. Foi uma realidade cruel, de alta definição, se desenrolando no vidro reflexivo do prédio do outro lado da rua. As portas giratórias do prédio de Júlio giraram, e ele saiu. Ele não estava de terno, mas em um suéter de cachemir casual. Ele não estava sozinho. Uma loira estonteante e escultural estava em seu braço, sua risada ecoando fracamente do outro lado da rua. Aline a reconheceu instantaneamente. Clara Sampaio, a herdeira do Império Sampaio Capital, a filha de seu CEO implacável, Marcos Sampaio. A mulher com cuja empresa Júlio estava supostamente em negociações desgastantes. Eles não estavam negociando, estavam passeando, despreocupados e íntimos. Enquanto Aline estava paralisada na calçada, ela viu Júlio se inclinar e beijar Clara. Não foi um beijo amigável. Foi um beijo longo, possessivo, do tipo que ele costumava dar a ela. Então Clara ajeitou a gola dele de forma brincalhona e eles viraram, caminhando de mãos dadas pela rua e entrando em um café chique. O mundo se inclinou em seu eixo. O barulho da cidade, o tráfego, a tagarelice, o distante lamento de uma sirene se transformaram em um rugido surdo nos ouvidos de Aline. Cada memória, cada promessa, cada sonho compartilhado que ela tinha com Júlio se repetia em sua mente,
agora manchado pelo filtro nauseante do engano. As noites até tarde, as viagens de negócios, as ambições que ela tanto admirava, tudo fazia parte de um longo golpe. Ele não estava apenas atraindo, ele estava usando seu nome e suas conexões para se aproximar do Sampaio, para garantir seu acordo e seu futuro com outra mulher de outra família poderosa. Ela não gritou. Ela não chorou. Ainda não. Uma clareza fria e aterrorizante a invadiu. Ela pegou o celular, seus dedos se movendo com uma repentina firmeza. Ela tirou uma foto. Um close nítido e condenatório de Júlio e Clara sentados em uma mesa de janela no café, a mão dele cobrindo a dela, suas cabeças inclinadas juntas em intimidade compartilhada. Então ela se virou, voltou para o carro que a esperava e disse uma palavra ao motorista. Jardins. No voo de volta para São Paulo, o choque se transformou em uma dor tão profunda que parecia um peso físico em seu peito. Mas sob a dor, uma emoção mais dura e fria começou a se formar. Era o sangue dos Vasconcelos em suas veias, a quietude, a resolução inabalável de seu pai. No momento em que o avião pousou no aeroporto de Congonhas, as lágrimas haviam secado e sua mente estava clara. Júlio Torres não havia apenas partido seu coração. Ele havia declarado guerra à sua família, e ele não tinha ideia do poder que acabara de provocar. Aline não voltou para o dúplex que dividia com Júlio. O pensamento de estar naquele espaço, um monumento às suas vidas compartilhadas, era insuportável. Em vez disso, ela orientou o motorista para a mansão de seu pai na Avenida Europa, uma fortaleza de pedra calcária e autoridade silenciosa. Augusto Vasconcelos estava em seu escritório, uma sala revestida de mogno escuro e cheirando a livros antigos e uísque caro. Um fogo crepitava na lareira, projetando longas sombras nas paredes. Ele estava lendo um relatório financeiro quando seu mordomo anunciou a chegada de Aline. Um único olhar para o rosto de sua filha, sua pele pálida, o olhar assombrado em seus olhos, a ausência clara de sua luz habitual. E ele soube que algo estava terrivelmente errado. Ele dispensou a equipe com um aceno de mão e serviu 2 taças de Macallan 25, entregando uma a ela. Ela a pegou, a mão tremendo ligeiramente. "Conte-me", ele disse, sua voz um murmúrio baixo e calmo que podia acalmar mercados ou aterrorizar conselhos de diretores. Aline não desabou. Sua voz era monótona, desprovida de emoção, como se estivesse recitando um estudo de caso. Ela lhe contou tudo. A viagem a Brasília, sua surpresa, o reflexo no vidro. Clara Sampaio. Ela terminou deslizando o celular sobre a superfície polida de sua mesa. A foto de Júlio e Clara brilhava na tela, um monumento digital à sua traição. Augusto olhou para a foto por um longo minuto de silêncio. Ele não se enfureceu. Ele não gritou. Sua expressão sequer mudou, mas uma quietude perigosa se instalou sobre ele. Era a mesma calma arrepiante que ele adotava antes de uma aquisição hostil, o momento silencioso antes da caça. Ele tomou um gole lento de seu uísque, seus olhos nunca deixando a imagem no telefone. "Ele não é apenas infiel", Augusto declarou, sua voz como gelo lascado. "Este é um movimento estratégico. Ele usou nosso nome para entrar na sala com Marco Sampaio. E agora está garantindo sua posição, seduzindo a filha do homem. Ele está tentando subir na hierarquia." Ouvir seu pai articular a natureza fria e transacional da traição doeu mais do que ela poderia ter imaginado. Confirmou seu medo mais profundo. Ela não era uma pessoa para Júlio, mas um ativo a ser alavancado. Lágrimas finalmente encheram seus olhos. "Eu o amei, papai. Eu realmente pensei que ele me amava."
Augusto saiu de trás da mesa e colocou uma mão pesada e reconfortante em seu ombro. Eu sei, querida, e esse é o pecado imperdoável dele. Não a ambição, não a ganância, mas ele pegou seu amor e escolheu manchá-lo. Ele fez você se sentir pequena. Ele olhou para o fogo, sua mandíbula apertando quase imperceptivelmente. Homens como Júlio Torres, eles só entendem uma linguagem: poder. Eles adoram no altar do dinheiro e do status. Para eles, perder essas coisas é um destino pior do que a morte. Ele pegou o telefone de sua mesa, seu polegar pairando sobre o contato de seu chefe de segurança, um homem formidável chamado Michael Corrigan, que já havia sido um agente de alto nível. O que o senhor vai fazer? Aline perguntou, sua voz quase um sussurro. O olhar de Augusto encontrou o dela, e pela primeira vez ela viu a fúria total e destemperada sob sua calma exterior. Era aterrorizante e, de uma forma estranha, reconfortante. Ele feriu minha filha, Augusto disse, as palavras pairando no ar com finalidade absoluta. Amanhã de manhã, Júlio Torres acordará confiante, bem-sucedido e com um futuro brilhante. Ao pôr do sol de amanhã, ele não terá nada. Não vamos apenas arruiná-lo, Aline. Vamos apagá-lo. Ele fez uma pausa, seus olhos como pedra. E ele nunca, jamais saberá que fomos nós, até o final, quando não houver mais nada a salvar. Ele fez a ligação. Michael, é Augusto. Tenho um projeto para você. Preciso de um relatório completo sobre um homem chamado Júlio Torres. Quero saber tudo. Cada ação que ele possui, cada conta que ele mantém, cada segredo que ele tem. Quero saber onde ele é vulnerável e quero isso na minha mesa até às 5h da manhã. As engrenagens do Império Vasconcelos haviam começado a girar. Era uma máquina silenciosa e implacável, e agora estava mirando diretamente em Júlio Torres. Ele estava dormindo em seu quarto de hotel em Brasília, sonhando com seu sucesso iminente, completamente alheio ao fato de que seu mundo estava agendado para demolição. Enquanto São Paulo dormia, o mundo de Augusto Vasconcelos era um formigueiro de atividade. Em um centro de comando seguro e à prova de som, no fundo da sede da Vasconcelos Global Holdings, Michael Corrigan e sua equipe de contadores forenses, mineradores de dados e investigadores particulares estavam dissecando meticulosamente a vida de Júlio Torres. Eles se moviam com a eficiência silenciosa de uma unidade de operações especiais, seus teclados clicando como o engatilhamento de rifles. Às 4h45 da manhã, um dossiê de múltiplas camadas foi criptografado e enviado para o tablet pessoal de Augusto. Era uma obra-prima de espionagem corporativa. Detalhava cada transação financeira que Júlio havia feito nos últimos 5 anos. Incluía sussurros de insider trading em uma ação de tecnologia menor 2 anos antes. Nada comprovável, mas o suficiente para criar suspeita. Mapeava seu portfólio pessoal, fortemente alavancado em empresas voláteis de tecnologia e biotecnologia. Crucialmente, identificava a chave de toda a sua estrutura financeira. O bônus maciço com o qual ele estava contando da fusão Sampaio Capital, contra o qual ele já havia se endividado para financiar seu estilo de vida luxuoso e vários investimentos de alto risco. Augusto leu o relatório tomando uma xícara de café preto enquanto o sol começava a riscar o céu. Um sorriso frio e estratégico tocou seus lábios. Júlio não havia apenas construído um castelo de cartas. Ele o havia construído em uma falha geológica, e Augusto Vasconcelos possuía as placas tectônicas. A fase 1 começou às 9h01, horário de Brasília, 1 minuto após a abertura da Bolsa de Valores. Júlio, de volta ao seu escritório em São Paulo, na Ferreira e Matos Investimentos, estava no topo do mundo.
A viagem a Brasília havia sido um triunfo. Ele havia seduzido Clara, garantido o acordo verbal de seu pai e já estava planejando como gastar seu bônus de 8 dígitos. Ele estava atendendo a ligações, aceitando os parabéns de seus colegas, seu ego inflando a cada palavra. Ele não notou a anormalidade no início. Uma leve queda no preço das ações da Alpha Robotics, uma empresa-chave no portfólio da Sampaio Capital e um pilar do acordo de fusão. Ele a descartou como nervosismo do mercado. Então, ela caiu novamente. E novamente. O que Júlio não sabia era que Augusto, através de uma série de empresas de fachada e corretores terceirizados em Zurique e Hong Kong, havia iniciado um ataque maciço de venda a descoberto contra a Alpha. Ele estava apostando bilhões no fracasso da empresa. Simultaneamente, um relatório de pesquisa anônimo cuidadosamente redigido, repleto de dados enganosos, mas plausíveis, sobre uma falha crítica na tecnologia principal da Alpha, foi lançado em vários blogs financeiros influentes. O relatório foi escrito pelos melhores sabotadores financeiros que o dinheiro podia comprar. O pânico é contagioso na Avenida Faria Lima. Os rumores se espalharam como um vírus. Os traders de algoritmo captaram o sinal e a venda começou para valer. Às 11, a Alpha Robotics havia perdido 30% de seu valor. O telefone de Júlio tocou. Era Marco Sampaio, o pai de Clara. Sua voz era glacial. Que diabos está acontecendo, Torres? Sua avaliação de fusão foi baseada na estabilidade da Alpha. Está em queda livre. Meu conselho está ficando nervoso. É manipulação de mercado, Marcos. Uma caçada ao urso. Temos que manter a linha. Júlio implorou, o suor escorrendo pela testa. Eu não pago por potencial. Eu pago por resultados. Sampaio rosnou. O acordo está suspenso, por tempo indeterminado. A linha ficou muda. O sangue esvaiu do rosto de Júlio. O acordo não estava apenas suspenso. Estava morto. E com ele, seu bônus, sua sociedade, seu futuro. Seus colegas, que o haviam parabenizado 1 hora antes, agora evitavam seu olhar, fugindo como ratos de um navio que afunda. A fase 2 começou às 12h30. Enquanto Júlio cambaleava do golpe profissional, seu mundo pessoal começou a desmoronar. Ele recebeu um alerta de seu banco. Seu cartão de crédito Platinum havia sido recusado ao tentar pagar por um almoço apressado que ele não conseguia comer. Ele ligou para o banco. Um agente educado, mas firme, informou que sua linha de crédito principal, mantida com um banco privado chamado Helvetia Financial, havia sido inesperadamente encerrada. O saldo total estava vencido imediatamente. Júlio estava atordoado. Aquela linha de crédito era sua rede de segurança. O que o agente não lhe disse era que o Helvetia Financial era um banco boutique suíço que Augusto Vasconcelos havia adquirido silenciosamente uma participação majoritária há 6 meses para justamente uma ocasião como esta. Augusto Vasconcelos era seu banqueiro. Ele tentou transferir dinheiro de sua conta de corretagem para cobrir o débito, apenas para descobrir que seus ativos estavam congelados. A queda repentina da Alpha e de outras ações de tecnologia relacionadas havia disparado uma chamada de margem em seu portfólio fortemente alavancado. Ele estava arruinado. No espaço de 3 horas, ele havia passado de milionário no papel a estar profunda e catastroficamente endividado. Ele saiu de seu escritório cambaleando, o mundo parecendo irreal. Ele tinha que falar com Aline. Talvez ela pudesse ajudar. Talvez ela pudesse falar com o pai dela, pedir um favor. Ele não sabia que ela era a razão de seu tormento. Ao sair do prédio para a rua movimentada, um homem de terno impecável se aproximou dele. "Júlio Torres?" o homem perguntou.
Sim. O homem entregou-lhe um envelope grosso. Você foi notificado. Dentro havia um aviso de despejo da administradora do dúplex deles. A propriedade era de uma entidade imobiliária chamada Propriedades Viridian, outra empresa de fachada. Augusto Vasconcelos era seu locador. O aviso citava uma pequena e há muito esquecida violação do contrato de locação, uma cláusula que ele havia violado meses atrás, agora ressuscitada e imposta impiedosamente. Ele tinha 24 horas para desocupar o local. Em menos de um dia útil, Júlio Torres havia perdido seu acordo, seu bônus, suas perspectivas de emprego, seu crédito, seus investimentos e sua casa. Ele ficou na calçada, a cacofonia da cidade, uma sinfonia de seu fracasso, um pavor frio escorrendo por seus ossos. Ele estava começando a entender que aquilo não era azar. Era um ataque. Era coordenado demais, total demais. Mas ele não conseguia imaginar quem teria o poder e o motivo para desmantelar totalmente sua vida com tamanha brutalidade cirúrgica. Ele ainda não pensava em Aline, em seu mundo de arrogância e ambição. Ela era apenas a mulher que ele havia deixado para trás, não a arquiteta de sua ruína. No final da tarde, Júlio era um fantasma, assombrando as ruínas de sua própria vida. Os ataques profissionais e financeiros haviam sido devastadores, mas Augusto Vasconcelos sabia que para um narcisista isso não era o suficiente. A fase final da demolição estava prestes a começar, a execução social. O primeiro instinto de Júlio foi ligar para Clara Sampaio. Ela era seu novo futuro, sua rota de fuga. Ele discou o número dela, as mãos tremendo. Clara, graças a Deus, ele disse quando ela atendeu, sua voz tensa. Algo terrível está acontecendo. O acordo entrou em colapso. Minhas contas estão congeladas. Eu sei, Júlio. A voz dela era fria, a distância despojada de todo o calor do fim de semana deles. Meu pai me disse. Ele disse que o acordo foi construído sobre uma fundação de areia. Ele acha que você é incompetente ou imprudente. Não, isso não é verdade. Foi um ataque direcionado. Você tem que acreditar em mim. Nós podemos superar isso juntos. Ele implorou, o desespero rastejando em seu tom. Houve uma risada assustadoramente curta na outra ponta da linha. Nós. Júlio, não existe nós. Meu pai acabou de receber um e-mail anônimo. Um e-mail com uma foto sua e de sua noiva, Aline Vasconcelos, no gala de inverno 2 meses atrás. Vocês parecem muito felizes juntos. O coração de Júlio parou. Noiva? Nós não estávamos noivos. Eu ia deixá-la por você. Você ia? A voz de Clara pingava desprezo. O e-mail também incluía uma linha do tempo detalhada de seu relacionamento. Parece que você estava morando com ela, viajando de férias com ela e comparecendo a funções familiares com ela até a nossa viagem de negócios a Brasília. Meu pai não faz negócios com mentirosos, Júlio, e eu certamente não namoro um. Você não apenas mentiu para mim. Você tentou fazer a família Sampaio de boba. Esse é um erro do qual você não se recupera. A linha ficou muda. O e-mail anônimo era, é claro, o trabalho da equipe de Michael Corrigan, enviado de um servidor redirecionado na Estônia. Havia sido cronometrado com perfeição, atingindo a caixa de entrada de Marcos Sampaio no exato momento em que suas perdas financeiras com o crash da Alfa estavam sendo calculadas. Derrotado, Júlio cambaleou para um bar de luxo na região do Itaim Bibi, esperando afogar suas mágoas em uísque caro. Ao entrar, o murmúrio da conversa de repente morreu. Pessoas que ele conhecia, banqueiros, corretores, socialites, desviaram o olhar. Alguns sussurraram por trás das mãos. Seu telefone vibrou. Era um link para um novo artigo no site do Valor Econômico. A manchete era: analista brutal da Ferreira e Matos, Júlio Torres,
sob escrutínio, e após colapso da fusão Sampaio Capital e alegações de irregularidades de mercado. O artigo era uma obra-prima de assassinato de caráter. Não o acusava explicitamente de insider trading em relação ao antigo acordo de ações de tecnologia, mas levantava questões pontuais, citando fontes anônimas próximas à situação, que expressavam preocupações de longa data sobre suas estratégias agressivas e eticamente ambíguas. Era uma sentença de morte para sua reputação. Nenhuma empresa respeitável o tocaria agora. Augusto Vasconcelos tinha conexões em todos os lugares, incluindo a imprensa. Uma única ligação para um velho amigo no conselho editorial foi o suficiente. Nesse momento, seu chefe, Andrew Ferreira, ligou. O tom não era simpático. Torres, você viu o valor? Isso é um desastre. Você trouxe desgraça para esta empresa. Considere seu emprego rescindido com efeito imediato. A segurança está arrumando sua mesa enquanto falamos. Não se incomode em voltar ao prédio. Ele estava demitido, publicamente desgraçado, exilado socialmente. Júlio olhou ao redor do bar para os rostos que antes sorriam para ele, buscavam sua opinião e davam-lhe tapinhas nas costas. Agora, ele via apenas desprezo e fria indiferença. Ele não era mais um membro do clube. Ele fugiu do bar, seu rosto queimando de vergonha. Ele caminhou sem rumo pelas ruas escuras de São Paulo. Os imponentes arranha-céus, que antes representavam sua ambição, agora parecendo zombar dele. Suas luzes brilhantes iluminando seu fracasso. Ele havia perdido tudo. Sua carreira, seu dinheiro, sua futura noiva, sua casa, sua reputação, no espaço de cerca de 8 horas. Foi então, nas profundezas de seu desespero, que a terrível realização final começou a surgir. Aquilo não era aleatório. Não era apenas Marcos Sampaio. O ataque era pessoal demais, abrangente demais. Não se tratava apenas de seus negócios. Era sobre sua vida. E havia apenas uma pessoa cujo mundo ele havia tentado estilhaçar pouco antes de o seu próprio implodir. Aline. O nome ecoou em sua mente, mas não fazia sentido. Ela era uma arquiteta gentil, não uma corporate raider. Então, ele se lembrou da figura quieta e imponente que sempre estava atrás dela, o homem que olhava para ele como se fosse um item em um balanço patrimonial, Augusto Vasconcelos. Um suor frio irrompeu em sua pele. Ele havia esquecido a regra cardinal do mundo, ao qual ele tão desesperadamente queria se juntar. Você não cruza o caminho dos reis. Ele não havia apenas traído uma mulher. Ele havia traído a filha ferozmente protegida de um dos homens mais poderosos e implacáveis do planeta. Ele não havia apenas feito um inimigo. Ele havia desencadeado um apocalipse. Havia apenas um lugar para onde ir. O duplex. Seu cartão-chave já havia sido desativado, mas em seu desespero, ele tocou a campainha da portaria, esperando que um rosto familiar o deixasse subir. Sinto muito, Sr. Torres, disse o porteiro, sua voz educada, mas firme, seguindo instruções claras. Não posso deixá-lo subir. O pai da Sra. Vasconcelos providenciou para que seus pertences fossem embalados. Eles serão enviados para um depósito. O senhor será notificado sobre a localização. Bloqueado em cada curva. Ele era um refugiado de sua própria vida. Ele passou a noite em um motel barato perto do aeroporto, do tipo com luzes fluorescentes piscando e cheiro de fumaça velha. Ele não dormiu. Apenas encarou o teto, revivendo os eventos do dia, a velocidade e a totalidade de sua destruição, sentindo-se como algo saído de um pesadelo. O nome Vasconcelos martelava em sua cabeça. Na manhã seguinte, impulsionado por uma desesperada tentativa de último recurso de apelar para o que ele via como o coração mole de Aline,
Ele foi ao escritório de arquitetura dela, Vasconcelos em Associados Design, uma empresa que ela havia construído por mérito próprio. Ele devia estar com uma aparência deplorável. Seu terno caro estava amassado por uma noite sem dormir. Seu rosto estava pálido e por fazer a barba, e o jeito confiante havia desaparecido, substituído pelo arrastar assombrado de um homem derrotado. A recepcionista tentou impedi-lo, mas ele a empurrou e entrou no escritório de Aline. Era um espaço bonito e cheio de luz, com maquetes de seus projetos de construção em exposição como esculturas. Ela estava parada perto da janela, olhando para a cidade dela. Ela não parecia surpresa em vê-lo. Ela se virou lentamente, sua expressão calma, composta e totalmente ilegível. Ela nunca pareceu tão bonita ou tão poderosa. Aline, ele começou, sua voz falhando. Você tem que me ajudar. Seu pai, é ele, não é? Ele está me destruindo. Aline olhou para ele não com ódio ou raiva, mas com uma indiferença arrepiante. Era o olhar que se dirige a um estranho, a um pedaço de mobília, algo que não tem mais significado. Destruindo você, Júlio? Ela disse, sua voz uniforme e firme. Não, meu pai é um construtor. Ele apenas desmantelou uma estrutura com uma fundação defeituosa. Você construiu sua vida inteira sobre o engano. Estava fadada a entrar em colapso. Mas tudo em um dia, ele implorou, dando um passo à frente. Meu emprego, meu dinheiro, minha casa, isso não é justiça. É bíblico. É cruel. Foi cruel quando você mentiu na minha cara por meses? Ela rebateu, sua voz baixando, ganhando um tom de aço. Foi cruel quando você usou meu amor e o nome da minha família como um degrau para chegar a outra mulher? Foi cruel quando você estava em Brasília e a beijou, pensando que eu estava aqui ingenuamente o apoiando? Ele não tinha resposta. Ele só conseguia encará-la, vendo pela primeira vez a força que ele havia confundido com fragilidade. Por favor, ele sussurrou, sua arrogância finalmente se estilhaçando, substituída por desespero patético e puro. Me desculpe. Eu sei que errei. Eu farei qualquer coisa. Fale com ele. Peça para ele parar. Aline caminhou até sua mesa e pegou uma planta, virando as costas para ele. Uma demissão clara e final. A coisa que você e meu pai têm em comum, Júlio, é que ambos entendem de valor. Ela disse sem olhar para ele. Ele valoriza lealdade e família acima de tudo. Você valorizava apenas a si mesmo. Você fez um investimento ruim. Você apostou meu amor contra um acordo de negócios e você perdeu. Ela finalmente virou a cabeça ligeiramente, seus olhos encontrando-o no reflexo da janela. Não há nada para pedir para parar, ela disse, sua voz ecoando a finalidade do martelo de um juiz. Já está feito. Suas contas estão vazias. Seu nome é tóxico e seu futuro nesta cidade acabou. Você não existe mais. Ela fez uma pausa. Agora, por favor, saia do meu escritório. A equipe de segurança está a caminho. Ele permaneceu ali por mais um momento, um invólucro vazio do homem que ele era 48 horas atrás. Ele não viu piedade em seus olhos, nenhum afeto persistente. Não havia nada. Ele havia sido completa e totalmente apagado de sua vida. Enquanto dois imponentes seguranças apareciam na porta, Júlio finalmente entendeu. Ele não havia apenas sido derrotado, ele havia sido tornado irrelevante. E para um narcisista como Júlio Torres, essa foi a derrota mais devastadora de todas. Ele se virou e saiu, não apenas de seu escritório, mas da vida que havia roubado e perdido. 6 meses se passaram. O nome Júlio Torres tornou-se uma história de fantasma na Faria Lima, um conto de advertência sussurrado entre analistas juniores sobre o homem que voou muito perto do sol
e desapareceu da noite para o dia. Havia rumores de que ele havia voltado para Minas Gerais, trabalhando em um emprego braçal, esmagado por dívidas e obscuridade. Ninguém sabia ao certo. Ninguém se importava o suficiente para descobrir. Ele havia sido, como Augusto prometeu, apagado. Aline nunca mais pronunciou seu nome. O duplex foi vendido, suas memórias profissionalmente limpas de sua vida. Ela se mudou para uma nova cobertura, um projeto de sua própria autoria em um edifício que a empresa de seu pai acabara de concluir no bairro do Morumbi. Era dela, da fundação ao painel de vidro mais alto. Ela se dedicou ao trabalho com uma ferocidade e clareza recém-descobertas. Sua empresa, Vasconcelos e Associados Design, ganhou o prestigioso contrato para projetar o novo Centro de Urbanismo Sustentável, um projeto marcante que redefiniria parte da Orla de Santos. Ela não era mais apenas Aline Vasconcelos, a filha do magnata. Ela era uma força por si mesma, seu nome sinônimo de inovação e graça arquitetônica. Em uma nítida noite de primavera, ela estava com seu pai no deck de observação do novo edifício, olhando para a extensão cintilante de São Paulo. O vento agitava seu cabelo, mas ela se sentia ancorada, inabalável. "O design é magnífico, Aline", Augusto disse, com o braço em volta de seus ombros. "Você está mudando a face desta cidade." "Aprendi com o melhor", ela respondeu, um sorriso genuíno enfeitando seus lábios. Eles ficaram em um silêncio confortável por um tempo, observando as luzes da cidade acenderem. "O senhor alguma vez pensa nisso?" ela perguntou baixinho, sem precisar dizer o nome dele. O olhar de Augusto permaneceu fixo no horizonte. "Eu penso no fato de que um homem tentou prejudicar minha filha", ele disse, sua voz baixa e séria. "Meu trabalho é proteger meus ativos, e você, Aline, é o único de valor inestimável. O que eu fiz não foi vingança, foi gerenciamento de risco." Aline assentiu lentamente, entendendo. Não se tratava de crueldade. Tratava-se do amor de um pai expresso na única linguagem que ele realmente conhecia: poder absoluto e esmagador. Tratava-se de restaurar uma ordem que havia sido violada, de ensinar uma lição que jamais seria esquecida. Ela havia se curado. A cicatriz estava lá, um lembrete de sua própria ingenuidade, mas não doía mais. Havia sido cauterizada pelo fogo protetor e feroz de sua família. Ela havia aprendido uma lição difícil sobre a confiança, mas também havia descoberto uma força dentro de si que nunca soubera que possuía. Ela havia emergido, não quebrada, mas forjada. Olhando para o labirinto infinito de concreto e luz, Aline Vasconcelos viu seu futuro. Era um horizonte que ela ajudaria a construir, um legado que era inteiramente dela. Ela havia sido traída pelo homem errado, mas no final, isso a levou a se tornar exatamente a mulher que ela sempre deveria ser. Forte, independente e intocável. 2 anos haviam se passado. Para Aline, o caso Júlio Torres parecia ter sido há uma vida inteira, uma história sobre outra mulher. Ela agora tinha 32 anos, uma titã em sua área. O projeto da Orla de Santos, o Centro Terra Nova, não era mais uma planta, mas uma realidade de tirar o fôlego de aço, madeira de reflorestamento e paredes verdes vivas, erguendo-se contra o pano de fundo do horizonte de São Paulo. Ela não estava mais na sombra de seu pai. Ela projetava a sua própria. Ela estava namorando novamente. Um professor de História Gentil da Universidade de São Paulo, USP, chamado Daniel. Um homem cuja ambição era escrever um livro definitivo sobre a Era de Ouro do Brasil, não para conquistá-la. Sua vida era plena, equilibrada e pacífica. O passado, no entanto,
tem uma maneira de se recusar a ser enterrado. Era uma terça-feira fria em novembro. Uma reunião com os engenheiros estruturais do projeto havia se estendido, e no momento em que Aline deixou o canteiro de obras, uma chuva congelante cortava as ruas da Vila Leopoldina. Seu motorista estava preso no trânsito a 1 hora de distância, na melhor das hipóteses. Impaciente e querendo ir para casa, ela decidiu caminhar 10 quarteirões até uma avenida mais acessível para chamar um táxi. Foi uma decisão que desvendaria a paz perfeita que ela havia construído com tanto cuidado. A rota a levou por um bairro em transição, uma mistura de estúdios de arte gentrificados e velhas ruas industriais, esquecidas. Sob o brilho laranja-falho de um único poste de rua, aninhado na porta recuada de um armazém abandonado, estava um pequeno grupo de homens se abrigando da chuva. Eles estavam reunidos em torno de um fogo queimando em um tambor de aço. Enquanto Aline passava do lado oposto da rua, seu olhar foi atraído para eles. Um momento fugaz de empatia por aqueles deixados no frio. E então ela o viu. Ele estava mais magro, quase magro, os planos nítidos de seu rosto obscurecidos por uma barba áspera e sem corte. O terno sob medida havia desaparecido, substituído por uma jaqueta gasta e jeans surrados. Seu cabelo estava mais comprido, despenteado. Mas os olhos. Ela jamais esqueceria aqueles olhos. Mesmo nublados pela exaustão e por um cansaço profundo e esmagador, eles eram inconfundivelmente os de Júlio Torres. Sua respiração engatou em seu peito. Uma onda de vertigem a invadiu. Os sons da cidade, as sirenes distantes, o assobio dos pneus no asfalto molhado, silenciando-se em um zumbido surdo. Isso não poderia ser real. Júlio era um fantasma, um conto de advertência. Ele não deveria estar ali, uma cicatriz visível na paisagem de sua nova vida. Ele estava compartilhando um pequeno pedaço de pão com outro homem. Não havia vestígio do financeiro arrogante e escorregadio. Este homem parecia quebrado, desgastado por dificuldades que ela mal podia imaginar. Ele olhou para cima, seu olhar varrendo a rua, e por um segundo aterrorizante seus olhos encontraram os dela. Não houve um flash de reconhecimento no início. Ela era apenas uma mulher em um casaco sob medida, uma silhueta contra a chuva. Mas ela havia parado, congelada no lugar, e sua quietude o fez olhar novamente. Ele apertou os olhos. E então, todo o seu corpo ficou rígido. O pão caiu de sua mão. O reconhecimento que surgiu em seu rosto não era raiva, ou malícia, ou mesmo esperança. Era pura, não adulterada vergonha. Um animal caçado pego nos faróis. Ele se virou abruptamente e se afastou do fogo, mais fundo nas sombras de um beco adjacente, seu passo acelerando como se pudesse fugir de sua própria presença. Todo o instinto gritava para Aline se virar e ir embora. Chamar seu táxi, ir para casa, para sua vida perfeita e esquecer essa miragem. Aquele homem não era problema dela. Ele era um capítulo encerrado, uma nota de rodapé. Mas seus pés não se moviam. A imagem de seu rosto, o desespero vazio em seus olhos, havia perfurado a armadura de sua indiferença. A natureza completa e total de sua queda de repente não era um conceito abstrato de justiça, mas uma tragédia humana se desenrolando em um beco sujo. Contra toda a razão, ela atravessou a rua. Júlio, ela chamou, sua voz instável. Ele parou ao som de seu nome, suas costas ainda voltadas para ela. Ele encostou a testa no tijolo frio e molhado da parede do beco. Vá embora, Aline, ele respondeu, sua voz rouca de desuso ou bebida barata. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, puxando o casaco com mais força. O frio que ela sentia
não tinha nada a ver com o clima. Ele deu uma risada curta e amarga que se transformou em tosse. Vivendo o sonho. O que parece, esta é a parte da história que eles não contam na escola de negócios. É assim que o apagamento se parece no mundo real. Ele finalmente se virou para encará-la. A proximidade foi um choque. Ela podia ver a leve cicatriz acima de sua sobrancelha de um acidente de vela há muito esquecido. Ela podia sentir o cheiro da lã úmida de sua jaqueta e algo mais, o cheiro de pobreza e desesperança. "Eu não quero nada de você", ele disse, levantando as mãos como se fosse para afastá-la. Você não deveria estar aqui. Este não é o seu mundo." "Minha família não criou este mundo para você?" Ela rebateu, uma raiva repentina e inesperada acendendo-se dentro dela. Ele estremeceu, a verdade de suas palavras atingindo-o como um golpe físico. "Sim", ele admitiu, sua voz caindo para um sussurro. "Sim, eles criaram. E sabe qual é a parte doentia? Eu mereci. Não isso, talvez. Não o dia a dia de ser invisível. Mas eu mereci a queda. Eu fui arrogante. Eu fui cruel. Eu usei você. Eu peguei seu amor e tentei trocá-lo como um certificado de ações. Não há um dia que passe que eu não veja isso." Ele não estava implorando. Ele não estava dando desculpas. Era uma declaração plana, morta, de fato, de um homem que passara 2 anos contemplando seus próprios pecados nas condições mais adversas. Mas Aline sentiu a raiva se esvair dela, substituída por um turbilhão confuso de piedade e repulsa. Aquele era o homem que havia estilhaçado seu coração. Aquele era o homem que a teria descartado sem pensar 2 vezes. Mas aquele também era um ser humano tremendo em um beco frio, despojado de toda a dignidade. Ela enfiou a mão na bolsa e pegou a carteira, tirando todo o dinheiro que tinha, cerca de $300. Ela estendeu a ele. Ele olhou para a mão dela e depois olhou de volta para o rosto dela. E pela primeira vez, ela viu um brilho do velho Júlio, um lampejo de orgulho. "Não", ele disse, balançando a cabeça. "Eu não posso. Não seja tolo, Júlio. Está congelando. Pegue um quarto por algumas noites. Coma algo quente." "Seu dinheiro sempre foi o problema", ele disse, sua voz falhando. "Eu querer. Eu não conseguir ter. Pegar isso agora. Parece que a história está apenas começando de novo." Mas sua resolução vacilou. Ele estava com frio, com fome e derrotado. Após um longo e agonizante momento, sua mão se estendeu lentamente e pegou as notas, seus dedos roçando os dela. O toque foi como um choque elétrico, uma conexão com uma vida que estava completamente perdida. "Obrigado", ele murmurou, sem olhar para ela. Ele dobrou o dinheiro e o colocou no bolso antes de se virar e caminhar mais fundo no beco, desaparecendo na escuridão. Aline permaneceu ali por um longo tempo, a chuva encharcando os ombros de seu casaco caro. A satisfação de sua ruína, que ela carregara como um escudo por 2 anos, parecia pesada e azeda. A justiça havia sido servida, mas ver o resultado de perto não parecia vitória. Parecia uma mancha em sua própria alma. O encontro com Júlio assombrou Aline por dias. O fantasma que ela pensava ter sido exorcizado estava agora sentado em sua prancheta, caminhando por seu canteiro de obras, deitado ao lado dela na cama. Daniel, seu namorado, notou sua distração, a nova melancolia em seus olhos. Ela a descartou como estresse do trabalho, mas a imagem do rosto de Júlio, a vergonha, o desespero, estava gravada em sua mente. Finalmente, ela soube que tinha que falar com a única pessoa que entenderia o contexto completo. Ela foi à mansão de seu pai, encontrando-o, como sempre,
em seu escritório com painéis de mogno. Ela contou-lhe tudo, sua voz firme, enquanto recontava a cena no beco. Augusto ouviu sem interrupção, seu rosto uma máscara ilegível de pedra. Quando ela terminou, ele tomou um gole lento de seu uísque. Bom, ele disse, sua voz um murmúrio baixo. O sistema funcionou. Ele tomou uma série de decisões erradas. Seu valor despencou. E ele agora está vivendo as consequências de sua própria falência, tanto moral quanto financeira. Ele está exatamente onde pertence. Ele parecia estar morrendo de fome, papai, Aline disse, sua voz suplicante. Ele está vivendo na rua. Ações têm consequências, Aline, Augusto afirmou, seu tom não deixando espaço para argumentos. Nós não somos responsáveis pelo bem-estar dele. Compaixão por um homem assim é uma responsabilidade. Sua única escolha, agora, é esquecer que o viu. Deixe a ferida cicatrizar, para sempre desta vez. Sua lógica era impecável, brutal e absoluta. Era a mesma lógica que havia construído seu império. Não perdoe deslizes, não tolere tolos, elimine todas as ameaças. Por 2 anos, ela havia aceitado essa filosofia, mas agora parecia vazia, cruel. Ela deixou a casa de seu pai mais em conflito do que nunca. O conselho dele era para ela deixar para lá, mas sua consciência não permitia. Seria essa quem ela era? Alguém que poderia assistir a outro ser humano sofrer, mesmo um que a havia prejudicado, e simplesmente virar a página. Sua força era realmente medida por sua capacidade de indiferença. Na semana seguinte, Aline fez uma escolha diferente. Ela não conseguia se livrar da sensação de que isso não era apenas sobre Júlio, mas sobre ela. Era um teste. Usando um investigador particular completamente não afiliado à rede de seu pai, ela pediu um relatório simples e discreto sobre a vida de Júlio Torres nos últimos 6 meses. O relatório veio alguns dias depois e pintou um quadro sombrio, mas inesperadamente comovente. Júlio não era apenas um mendigo. Ele estava tentando. Ele trabalhava em empregos braçais não registrados em um armazém quando conseguia. Ele era intermitentemente sem teto, às vezes ficando em abrigos quando havia uma cama disponível. O investigador observou que ele havia frequentado algumas reuniões de alcoólicos anônimos em uma igreja local. Ele estava pagando míseros R$ 50 por mês em direção a uma montanha de dívidas consolidadas, um gesto simbólico. Mas um gesto, no entanto. Ele não estava tentando enganar ninguém. Ele era simplesmente um homem no fundo tentando e falhando em escalar um penhasco íngreme, sem ferramentas e sem esperança. Lendo o relatório, o caminho de Aline ficou claro. O caminho de seu pai era a destruição. Uma política de terra arrasada que não deixava espaço para nuances. O caminho dela tinha que ser diferente. Não se tratava de perdão, e certamente não se tratava de reconciliação. Tratava-se de definir seu próprio poder. O poder de criar, não apenas de demolir. Ela ligou para sua gerente de patrimônio pessoal, uma mulher chamada Sara, que lidava com os próprios ganhos de Aline, dinheiro completamente separado do fundo familiar Vasconcelos. Ela deu a Sara uma série de instruções precisas. Poucos dias depois, o gerente do programa de extensão de um sindicato local recebeu uma doação anônima substancial. A doação foi destinada a criar uma nova bolsa de estudos para indivíduos que procuram reintegrar-se ao mercado de trabalho. Foi chamada de Bolsa Fênix. Ela forneceria a um candidato 6 meses de moradia, um estipêndio para a alimentação e mensalidade integral para uma escola técnica para se tornar um soldador certificado. O gerente do programa foi instruído a oferecer discretamente a bolsa a um homem específico que frequentava o abrigo São Judas, um homem conhecido lá como Jay.
A condição era simples. Ele tinha que permanecer sóbrio e completar o programa. Não deveria haver menção aos Vasconcelos, nem qualquer indício de sua origem. Era uma ajuda oferecida das sombras, sem amarras. Uma oportunidade de construir uma nova vida com suas próprias duas mãos, longe do mundo das finanças e do poder que o havia corrompido e destruído. Semanas depois, em uma manhã fria e brilhante de dezembro, Aline estava no andar superior do Centro Terra Nova, quase concluído. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Sara. Era uma única frase. A Bolsa Fênix foi aceita. O candidato começa na segunda-feira. Aline olhou pela janela. Ela podia ver a cidade inteira se espalhar diante dela. Os antigos pináculos do centro de São Paulo, as novas torres do Morumbi, as pontes que as uniam. Seu pai a havia ensinado que o poder era uma arma usada para proteger o que você ama, destruindo o que o ameaça. Mas enquanto olhava para a cidade que estava ajudando a moldar, ela percebeu que havia encontrado um tipo diferente de poder. Era o poder arquitetônico silencioso de construir algo novo onde algo velho havia desmoronado. Ela não havia salvado Júlio Torres. Ela havia simplesmente dado a ele as ferramentas e uma fundação. O resto dependia dele. Ao fazer isso, ela não apagou seu passado ou perdoou seus pecados. Ela simplesmente construiu sobre eles, criando algo melhor em seu lugar. E naquele ato de graça anônima, Aline Vasconcelos finalmente se tornou verdadeiramente a arquiteta de sua própria vida. No final, a história de Júlio Torres serve como um lembrete arrepiante de que o jogo do poder tem poucas regras, e trair a pessoa errada pode ter consequências que vão muito além de um coração partido. Ele viu Aline como um prêmio, mas falhou em enxergar o reino e o rei que a acompanhavam. Augusto Vasconcelos não apenas tirou o dinheiro de Júlio. Ele tirou sua identidade, seu futuro e seu nome, provando que o poder supremo não está em ter o máximo, mas em ser capaz de tirar tudo. A atitude de Aline, no entanto, mostra que a verdadeira força pode residir na capacidade de reconstruir. O que você acha? A resposta de Augusto foi a proteção justificada de um pai ou uma vingança que foi longe demais? E a atitude final de Aline, de dar-lhe uma segunda chance anônima, revela sua força ou uma fraqueza que Augusto nunca perdoaria? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Esta história mostra que, às vezes, as traições mais profundas não levam apenas a lágrimas. Elas levam a um acerto de contas total. Se você foi cativado por este conto de amor, traição e vingança suprema, certifique-se de apertar o botão. Gostei. Compartilhar com alguém que adora uma história dramática. E o mais importante, inscrever-se no nosso canal para mais histórias da vida real, que são mais estranhas e mais intensas do que a ficção. Obrigado por assistir.